Uma boa noite. Boa noite. Essa noite nós vamos continuar a nossa semana de oração sobre a doutrina da Trindade. E hoje nós não vamos fazer assim tantos argumentos bíblicos quanto ontem, vai ser um pouco mais light, mas a questão é que ainda assim o tema de hoje vai ser bem complicado, por algumas razões importantes e que vocês precisam entender. O título da minha mensagem essa noite é uma pergunta, e diz assim: por que algumas pessoas não acreditam na doutrina da Trindade? E hoje eu quero conversar também sobre a transformação que houve dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com um início bastante forte no sentido do antitrinitarianismo, para a igreja hoje ser uma igreja que crê no ensino bíblico da doutrina da Trindade, ok? Então nós vamos trabalhar essas duas coisas. Por que alguns não creem e por que a igreja deixou de ser antitrinitariana e hoje é trinitariana? Sabe, queridos, explicar por que as pessoas são o que elas são pode dar um pouco de trabalho, se a gente quiser dar uma resposta honesta. Se você quiser realmente entender por que o Ezequiel é como ele é, por que o Michael é como ele é, por que cada um de vocês é do jeito que vocês são, a gente vai começar a retroceder e a gente vai chegar num ponto interessante. Um dia papai e mamãe estavam namorando. E esse namoro gerou um ser, uma pessoa. Essa pessoa tem toda uma carga genética dessa mistura entre pai e mãe. E às vezes parece mais com o pai, às vezes parece mais com a mãe. Alguns inclusive parecem com avós, com outras pessoas da família. E aí você percebe que tem um código genético. A junção do nosso pai e da nossa mãe explicam várias coisas sobre nós. Por exemplo, a nossa aparência física. Essa união entre pai e mãe geram a gente, entendeu? E é assim, a gente explica dessa forma. Agora, não existem só questões genéticas. Existem questões psicológicas, espirituais, entende? De personalidade, de caráter, de comportamento, que a gente vai traçando desde a nossa infância, desde a nossa vida dentro do útero. Às vezes, quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe, dependendo se a nossa mãe estava muito nervosa ou muito feliz, isso pode ter afetado a gente. Se ela comia muita porcaria ou se ela comia bem, pode ter afetado a gente. Se ela passava muito estresse, muita tristeza, muita briga, muito nervoso ou não, isso pode afetar as pessoas para o resto da vida delas. Porque a mãe dela, enquanto ela estava lá grávida, estava com problemas, usava droga, fumava, bebia, sei lá o que fazia. Vocês entendem a questão? A gente volta lá dentro da barriga da nossa mãe, depois da nossa infância, de repente o que aconteceu durante a nossa infância. Por exemplo, uma pessoa que é abusada na infância, sexualmente ou violência, apanha muito, pode ter problemas sérios na sua vida adulta. Se diz, por exemplo, que Beethoven apanhava muito do pai na cabeça e ele ficou surdo com o tempo. Ele colocava o piano no chão, encostava a cabeça no chão e apertava a tecla só para sentir a vibração, e ele lembrava dos sons. E ele compôs sinfonias sendo surdo, porque ele apanhava do pai quando ele era criança. Coisa complicada, você carrega marcas o resto da sua vida, porque você, lá na sua infância, você foi abusado e etc. Mas não é só a infância, a adolescência. A adolescência é uma época que a gente faz muita besteira na vida. E aí, de repente, você pode transar fora do casamento com o namorado, com a namorada, e sai um filho. E você tem 12 anos, 15 anos, 16 anos. Muda a sua vida por completo, por causa da sua adolescência. Você usa drogas, tu faz isso, tu faz aquilo, tu toma uma decisão, tu pega um carro, tu morre. Muda tudo, muda a vida inteira. Assim também na nossa vida adulta, na nossa velhice. E essas coisas todas, elas vão explicando quem a gente é e por que a gente é assim. Entenda, por exemplo, mais um exemplo para a gente passar desse argumento. Pensa numa pessoa com 89 anos de idade. Ela já não está mais com a mente de uma pessoa jovem. Ela já está com a mente mais cansada e etc. Se essa pessoa nunca ouviu falar da Bíblia, com 89 anos você vai tentar explicar a doutrina da Trindade para ela. Ela vai entender da mesma forma que alguém mais jovem? Jamais, nunca. Porque ela já tem uma mente, já que está mais cansada, já passou pela vida inteira, já não aguenta mais ficar pensando nessas coisas. Então você entende que às vezes a pessoa
tem uma dificuldade com a doutrina da Trindade. Por quê? Porque ela tem 89 anos, nunca ouviu falar da Bíblia e alguém quer explicar a Trindade para ela. Esse é um caso. Ou você pegar uma criancinha e querer explicar a Trindade para ela. Também não dá. Então existe uma questão aí que é o nosso foco. O meu foco não é explicar essas coisas psicológicas, sabe? Não é fazer um consultório psicológico aqui. A minha questão é só mostrar para você quanto que é sério as coisas. E agora vamos para o nosso foco. Existe uma doutrina na Bíblia que Deus é singular, ele é um, e esse Deus que é um se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma doutrina super complicada, super difícil, etc., mas ela está lá na Bíblia, a gente viu isso essa semana. Por que que algumas pessoas não creem nisso? E eu vou começar com um argumento que são questões pessoais. Deixa eu ser bem franco para vocês. Existem pessoas que têm a mente mais aberta para algumas coisas e existem pessoas que têm a mente mais fechada. Vou dar um exemplo para vocês. Como é que você enxerga o seu filho ou a sua filha? Tem pais que só enxergam o lado bom dos filhos. O meu filho é maravilhoso, ele é bonito, ele é inteligente, ele é fantástico, meu filho faz isso. E é um orgulho, e é uma coisa maravilhosa, e só vê o lado bom. Aí você chega para essa mãe, para esse pai que pensa assim, e diz assim, o seu filho é um bagunceiro, é um maconheiro, é um drogado, é um traficante, é um ladrão. Não, jamais! E aí você vê aquelas mães indo no presídio, camarada lá, traficante, ladrão, e ai meu filhinho e tal. Só vê o lado bom. Esse tipo de pessoa que eu estou dizendo aqui, ela tem dificuldade de entender uma coisa. O filho dela é querido, é amado, tem boas qualidades, sim, mas ao mesmo tempo ele foi ladrão, traficante, maconheiro e matou uma pessoa. Vocês entendem que as duas coisas são verdades? Ele tem boas qualidades e más qualidades ao mesmo tempo. Só que tem pessoas que não conseguem ter essa mente aberta. Elas só conseguem ver o lado bom. Você fala para ela que o filho dela é ruim? Não. Ela tem dificuldade de entender coisas diferentes ao mesmo tempo. Também tem o outro lado, pessoa que só vê o lado ruim. Nunca vê o lado bom. Eu só estou dando um exemplo só para vocês entenderem. Que pessoas têm a mentalidade mais fechada e só conseguem enxergar um lado da coisa, do filho dela. E tem outros que já conseguem. Olha, não, realmente, ele tem coisas boas, ele tem coisas ruins e ele é uma pessoa só. Você tem que ter uma mente mais aberta para você entender isso. Esse é um primeiro ponto. Aí o que acontece? Olha, existem pessoas que elas são mais simples, naturalmente. Elas são inclinadas a ver as coisas de forma mais simples. Elas não querem gastar tempo pensando. Existem outros não. Existem outras pessoas que gostam de cavucar, de filosofar, de pensar, de concluir, e aí de comparar argumento com argumento e outro com outro, e vir uma maluquice completa. E outros não, outros mais simples. Então, essa diferença, essa característica, pode fazer com que algumas pessoas não creiam na doutrina da Trindade. Às vezes, uma pessoa mais simples, que só consegue enxergar assim um lado das coisas, ela vai ter problema com a doutrina da Trindade. Porque se Deus é um, não pode ser 3, se é 3, não pode ser 1. E para essa pessoa, não faz sentido. Ela não consegue entender que o filho dela é ruim e bom ao mesmo tempo. Ela não consegue entender que Deus é singular e plural ao mesmo tempo. E ela começa a dizer, não, isso não é verdade, isso é mentira e tal. E essa dificuldade pessoal, ela começa a virar uma questão teológica. E essa pessoa que tem problema de entender as duas coisas, ela começa a procurar na Bíblia argumentos para dizer o seguinte, não, a Trindade não existe. E eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. João 14, verso 28. Eu poderia dar vários exemplos, mas eu vou dar esse exemplo só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então vamos lá, João 14, verso 28, a Bíblia diz assim, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Nós temos um texto na Bíblia onde Jesus Cristo está dizendo do Pai. E ele está dizendo assim, o Pai
é maior do que eu. Fica claro? Nós lemos, é isso que está dizendo. Agora sim, lembra que a gente estudou a doutrina da Trindade até aqui? E nós tivemos um sermão falando do quê? Da divindade de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele é Deus. Gastamos aí, meia hora, uma hora conversando sobre isso, mostrando na Bíblia que Jesus é Deus. Ele é o Senhor do sábado, o sábado é o dia de Deus, ele é aquele que nós devemos honrar igual a gente honra o Pai, ele é o primeiro e o último, lá Isaías diz que o primeiro e o último é Deus e não há outro, e etc. E vários argumentos. Agora tem um texto que diz que o Pai é maior do que eu. Peraí, se os dois são Deus, não deveria ser igual? É assim que a pessoa raciocina. Deveria ser igual. Se Jesus falou que o outro é maior, então Jesus não é Deus. Está entendendo o argumento? É um argumento simples, tranquilo. Se o Pai é maior, eu sou menor. Se o Pai é Deus, eu não sou. É isso que é a conclusão. Agora, volta aí para João capítulo 1, verso 1. E a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Guarda essa informação. João 8:58. Olha só que texto interessante. Vai ter outros textos ainda. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É o que Jesus diz. Filipenses 2, verso 6. Olha aqui Paulo falando de Jesus. Paulo diz assim: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Está escrito aí, igual a Deus. Colossenses 2, verso 9. Uma página para frente aí. Então a Bíblia diz assim: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus está a plenitude da divindade, no seu corpo. Então, olha só. Nós lemos textos bem claros. No princípio era o Verbo, e esse Verbo estava com Deus. Então, tem um Deus aqui, e esse Verbo está com Deus. E esse próprio Verbo era Deus. Essa relação entre Jesus e o Pai. Igual. Era igual a Deus. Que é o que Paulo diz. E aí, Paulo vai dizer lá em Filipenses 2, que ele sendo igual a Deus, se esvaziou de si mesmo, para se tornar homem. Deus não é mortal, Jesus se torna mortal. Deus não é homem, Jesus se torna homem. Então, nesse sentido, o Pai é maior do que Jesus. Enquanto ser humano, Jesus Cristo era mortal, sentia sede, orava, caminhava, pedia para o Pai, etc. Falava o que o Pai mandava. Está entendendo a relação entre o Pai e o Filho? A gente conversou um pouco sobre isso ontem. A relação entre Pai e Filho. Agora, não é o próprio Evangelho que diz, eu e o Pai somos um? Se somos um, somos iguais. E aí lembra das pessoas que têm dificuldade de ter a mente ampla. Elas só conseguem enxergar assim. Elas conseguem enxergar assim, olha, se é maior não é igual. Se é maior não é igual. Agora, a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz, o Pai é maior e é igual. A Bíblia diz as duas coisas. Mesmo que seja difícil a gente entender como que isso funciona, é só saber ler. A Bíblia diz as duas coisas. E a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. É igual a ideia do filho ser ruim e bom ao mesmo tempo. É difícil entender? Claro que é. É ruim ou é bom? É os dois. Para você entender isso, tem que ter a mente ampla, tem que ter a mente aberta. Se tu tiver a mente fechada, tu vai achar que o teu filho só é bom ou que ele só é mau. E tu não vai saber a verdade, porque ele é bom e mau ao mesmo tempo. Por mais difícil que isso seja. Agora, você entende por que eles negam a doutrina? Por causa de um texto, por causa de outro texto. Ele pega um texto da Bíblia e diz, não, essa doutrina está errada. Por quê? Porque lá naquele texto diz que o Pai é maior. Na nossa interpretação, que é a interpretação trinitariana, nós não temos nenhum problema com João 14:28. Como Deus é igual e como homem ele foi menor. Pronto! Ponto final, resolveu o problema. Agora, se você quiser dizer que Jesus não é Deus por causa de João 14, verso 28, tu vai ter um problema com o verso 1, que diz que no princípio era o Verbo, estava com Deus e era Deus.
tu vai ter problema. Se tu quiser negar que ele é Deus, porque ele diz que o Pai é maior, tu vai ter problema com o capítulo 1. Tu vai ter problema com o capítulo 5, tu vai ter problema com o capítulo 8, tu vai ter problema com um montão com Paulo, tu vai ter problema com o Antigo Testamento, tu vai ter problema com tudo. Eu citei para vocês aqui João 1, João 8, Filipenses 2, Colossenses 2. Ainda tem todos aqueles textos que a gente leu quando a gente falou da divindade de Jesus. Então, é bem tranquilo. Para a visão trinitariana, João 14, 8 não tem problema. Mas para a visão antitrinitariana, todos esses textos da Bíblia são problemáticos. E aí, você vai encontrar uma coisa que é muito interessante. As pessoas que não creem na doutrina da Trindade, as igrejas e as pessoas, em geral, não vai ser difícil você ouvir elas dizendo algumas coisas tipo assim: esse texto não é original, esse texto tem uma variante textual, esse texto está adulterado, esse texto é um erro, é uma mentira. Não é difícil você encontrar isso. E aí você começa a perceber que o antitrinitarianismo vai te levando a criticar a palavra de Deus. Porque não cabe na sua cabeça. A Bíblia é ampla. Você só pensa assim. Você começa a ter problema com a Bíblia. Entende a questão? E tu começa a atacar a doutrina. Então vamos fazer o resumo até aqui. Existem razões pessoais, existem razões teológicas, porque não consegue ter a mente ampla e começa a distorcer a Bíblia. E aí eles vão buscar subsídios históricos ou proféticos. O que quer dizer isso? Aí o antitrinitariano vai dizer assim: quem começou com a doutrina da Trindade foi Constantino. Ele era imperador de Roma, ele era malvado, aí ele obrigou todo mundo a crer na Trindade, que era politeísmo, porque isso é mentira, isso é um engano. Tá entendendo como que funciona o argumento? Ele tem um problema pessoal, ele traz o problema pessoal para a teologia, ele pega a teologia e lança para a história. É culpa de Constantino. Agora, nós fundamentamos o entendimento doutrinário, bíblico, da Trindade em Gênesis 1. Façamos o homem à nossa imagem. Foi Constantino que escreveu Gênesis 1? Tá maluco? Imagina! Tá entendendo a questão? Eles querem lançar a culpa para Constantino, para colocar na mente das pessoas assim: olha, descobri uma verdade profunda. Constantino é o culpado. E aí Gênesis 1 vai para onde? E aí Isaías vai para onde? E aí o Novo Testamento inteiro vai para onde? Aí ele vai dizer assim, que a culpa é de Roma, porque lá é de Roma, né? Todo mal vem de Roma, né? É a apostasia, é a Babilônia. Então a doutrina da Trindade é a doutrina da Babilônia. E agora? Então vamos entender quais são as razões. As razões são pessoais, são teológicas, são históricas e são proféticas. Tudo dentro de um entendimento míope ou fechado. Não tem visão ampla da palavra de Deus. Vocês conseguiram entender isso? Todo esse contexto? Agora vocês entendem por que tem tanto antitrinitariano bufando na internet. Porque na cabeça deles, tudo isso é verdade. Porque a Bíblia não entra na cabecinha deles. Não entra. E agora? Eles começam a pregar contra a Bíblia. Você não pode acreditar em todos os textos da Bíblia. Tem alguns lá que são adulterados, que são mentirosos. Inclusive, a gente pode dizer que são satânicos, né? Porque o diabo é o pai da mentira. Se tem texto mentiroso na Bíblia, então tem texto do diabo na Bíblia também. Começa a entender onde é que vai chegar o argumento deles? Bem complicado. Agora, a nossa postura é exatamente o quê? O oposto. A Bíblia disse, pela autoridade de Jesus Cristo, a gente diz, é verdade. Porque Jesus falou o quê? As Escrituras não podem falhar. João 10, acabou. Ponto final. Agora a gente chega aqui até esse ponto. Então vamos lembrar, né? O antitrinitarianismo acha esses argumentos deles fortes, muito bons, e muitos abandonaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia por causa da doutrina da Trindade. Sabiam disso? Muitos. Várias pessoas já saíram da igreja por causa dessa doutrina. Inclusive aqui dentro dessa igreja, certo? Já tiveram um problema com essa doutrina dentro dessa igreja e saíram da igreja. Foram excluídas da igreja, etc. Agora, tem um problema ainda maior que eu quero colocar na cabeça de vocês. A Igreja Adventista, no passado, era uma igreja
de liderança, a maior parte da liderança da igreja era antitrinitariana. Isso é verdade. Por que que eles eram antitrinitarianos? Vamos lembrar das razões que a gente estudou até aqui. Questões pessoais, questões teológicas, questões históricas e proféticas. Eles também tinham dificuldades com a doutrina da Trindade. Eu poderia citar para vocês muitos exemplos de vários líderes da igreja. Por exemplo, J.N. Andrews, que foi um camarada muito importante para a igreja. Inclusive a nossa faculdade lá nos Estados Unidos hoje tem o nome de Andrews. Justamente era o nome dele, desse cara. E ele também já falou contra a Trindade. Tiago White, que era o esposo de Ellen White, também já falou alguma coisa contra a Trindade. Tem um camarada que tem um nome engraçado, né? Lothborough, também falou contra a Trindade. O Cottrell também fala contra a Trindade. Uriah Smith também fala contra a Trindade. E eu queria colocar uma citação para vocês de um dos mais importantes pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado José Bates. Ele era um capitão da Marinha e ele formou um núcleo inicial da igreja. Ele, junto com Tiago White e Ellen White, formaram um núcleo inicial dessa igreja. E ele escreve uma coisa engraçada, interessante, ele diz assim, José Bates falando: eu concluí ser impossível acreditar que Jesus Cristo, o Filho do Pai, é também o todo-poderoso Deus, o Pai, um e o mesmo ser. Essa era a dificuldade de José Bates. Ele não acreditava que Jesus Cristo, o Filho, era a mesma pessoa, o mesmo ser que o Pai Todo-Poderoso. Fica bem clara qual que é a dúvida dele. E, inclusive, eu também não creio naquilo que ele não crê. Eu não creio que Jesus Cristo é o Pai. Eu creio que Jesus Cristo é um, o Pai é outro, e os dois formam um. Eu e o Pai somos um. Ponto final. Sem problema. Jesus Cristo é um, o Pai é outro. Os dois formam um. Eles estão unidos. Eu e o Pai somos um. Mas eles não deixam de ser dois. É igual homem e mulher, por exemplo. Lembra lá do Gênesis. Deixa o homem seu pai e a sua mãe, deixa a mulher o pai e a sua mãe, serão uma só carne. Mas não deixam de ser dois. São um e não deixam de ser dois. Da mesma forma, a doutrina da Trindade é assim. São três, mas não deixam de ser um. São um, mas não deixam de ser três. Entende a questão? Então a dúvida dele, aquilo que ele dizia que ele não acreditava, nós também não acreditamos. Ele também tinha essa dificuldade. Eu não creio que os dois são o mesmo, mas não é o mesmo. Nós também não cremos. Entendeu a questão? É assim que a gente resolve o problema. Então a gente percebe dentro do adventismo, essa luta que a gente está tendo aqui nessa igreja para compreender esse assunto, eles também tinham. E assim como a gente tem dúvidas, eles também tinham. E às vezes as coisas não ficam tão claras para a gente, para eles também não eram tão claras. E às vezes eles escreviam lá, olha, isso é errado e tal. Por quê? Porque a doutrina da Trindade, vocês têm que lembrar que a Igreja Adventista está situada, o começo dela, no século XIX, 1800 e tanto. Você já tinha, antes disso, 1800 anos de cristianismo. E a doutrina da Trindade já estava estabelecida nesses 1800 anos. Só que o que acontecia? Às vezes, os teólogos trinitarianos, eles começam a viajar. Vocês percebem que é um assunto difícil. E os caras começam a viajar em cima, dizendo, por exemplo, assim, não, Deus ele é uma trindade, ele não tem corpo, ele não tem braço, ele não tem mão, é todo mundo espírito e são um e formam uma energia, uma massa. Não, mas isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus tem rosto, que Deus tem pé, que Deus tem mão, que tem braço. Entendeu? É isso. E eles muitas vezes rejeitavam a Trindade justamente por causa de toda essa filosofia pesada que existe sobre a doutrina da Trindade no mundo cristão em geral, católico e protestante. E quer mesclar, às vezes, as ideias de Platão, as ideias de Aristóteles com a ideia da Bíblia. Por exemplo, a Trindade católica é assim. O Pai seria aquele inamovível lá de Aristóteles, que é o Deus que não se mexe, ele é parado assim eternamente. E para resolver o problema de que Deus age, cria e faz as coisas e age no mundo, aí bota o Filho e o Espírito Santo lá. O Pai não. Que ele tira uma ideia dos gregos para querer enfiar isso dentro da Bíblia. Mas isso não é verdade. A ideia da Trindade católica é totalmente diferente da ideia da Trindade bíblica que nós cremos. Tá entendendo a questão? Aí é o seguinte, dentro desse assunto, existe uma briga enorme em relação a Ellen White. Porque agora Ellen White, ela é adventista, ela é a profeta,
ela é a profetisa, e esses camaradas estão batendo na Trindade. Trindade é coisa católica, a Trindade é uma coisa pagã, a Trindade é uma coisa que não é na Bíblia, a Trindade está errada e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Só que o que acontece? Ellen White é uma das principais personagens, se não a principal, que fez com que essa igreja deixasse de ser antitrinitariana para ser trinitariana. Agora, por que ela não combateu isso? Vamos pensar nessas duas ideias. Ellen White escreve o livro Desejado de Todas as Nações em 1898. E ela escreve 2 textos nesse livro muito importantes. Ela diz assim: em Cristo há vida original, não derivada, não emprestada. Página 530. Ela diz que Jesus ele tem vida em si mesmo. Porque toda a ideia do antitrinitarianismo luta com Jesus. Jesus é igual ao Pai? Não. O Pai deu a vida a Jesus, como se Jesus fosse uma criatura do Pai. E ela diz não. Nele tem vida original. Ele é vivo por si mesmo. Ele não foi criado pelo Pai. É isso que ela diz. E ela tem outro texto na página 671, que ela diz assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Ponto final. Aqui está estabelecida uma mudança de rumo no pensamento adventista. E a partir disso, lá na frente, a igreja vai eliminar o antitrinitarianismo das suas doutrinas. Agora, olha que interessante. Por que ela não combateu o antitrinitarianismo da época dela? Ellen White, ela sempre pregou uma coisa e ela foi coerente com essa pregação. Vá para a Bíblia. O que a Bíblia disser, você acredita. Ellen White é muito clara nesse ponto. Ela diz: a Bíblia é o único fundamento da nossa fé. Ela é bem clara nesse ponto. Então, ela não queria estabelecer a doutrina dizendo assim: eu estou dizendo. Vai para a Bíblia. A Bíblia diz que Deus é um? Amém. A Bíblia diz que Deus é plural? Amém. Agora, resolve esse problema. Porque a Bíblia não mente, a Bíblia é a palavra de Deus. Então é o seguinte, surge muita dúvida sobre Ellen White. Por que ela, então, tinha essa compreensão trinitariana? Pô, ela fala da terceira pessoa da divindade, claro. E por que ela não dizia assim? Por que ela não deixava isso claro e chegava para os caras e brigava com eles? Então a ideia é essa, ela queria que a Bíblia fosse a doutrina. E pelo estudo da Bíblia, naturalmente, como nós fizemos aqui essa semana, fica bastante claro a unidade de Deus e a pluralidade de pessoas dentro de Deus. E as duas coisas são verdade. E nós não podemos fechar a nossa mente e querer enxergar só uma coisa e não enxergar a coisa como um todo. A partir daí, a Igreja Adventista do Sétimo Dia cresceu. Claro que o antitrinitariano ele vai dizer o contrário, a igreja apostatou. Mas o que de fato aconteceu é que ela cresceu. Porque hoje nós não temos problema com a Bíblia. Nós não precisamos dizer que esse texto é adulterado, que aquele texto é mentira e tal. Nós podemos crer em tudo que a Bíblia diz. E nós podemos crer em um Deus que é amor. A lei de Deus é amor e nós devemos amar uns aos outros. Amém? E é isso mesmo, e é verdade. E agora fica a questão final. Diante de tudo isso, a gente confia na direção de Deus ou a gente não confia? Se você olhar para suas limitações, para sua falsa interpretação teológica, para sua caricatura da história, para sua caricatura da profecia, você só enxerga Babilônia, mentira, erro e engano e não consegue enxergar a simples palavra de Deus. E não consegue mais confiar em Deus. Ah, mas a igreja estava errada, agora está certa. Ou ela estava certa, agora está errada. E não consegue abrir a mente. A igreja não é perfeita, nem hoje, nem no passado. Mas Deus tem guiado essa igreja, desde o passado até hoje. Amém. Ponto final. Não adianta você ficar focando no problema. Você tem que entender. Deus nos chamou. Deus nos deu o Espírito Santo para entender a verdade. Deus nos deu o Espírito Santo para amarmos uns aos outros. E nós temos feito isso. Isso não é só uma pregação, isso é uma realidade. Claro que a gente ainda falha, a gente ainda peca, somos todos pecadores e vamos buscar de Deus o perdão e a salvação eterna. Você confia na direção de Deus? Sim. Na sua vida? Mesmo que a sua vida seja complicada? Confia? Sim, e é isso que vocês precisam. Confiar em Deus mesmo que a vida seja complicada. Tem lutas, tem dificuldades, tem problemas enormes. Mas confia em Deus.
porque Ele guia a tua vida para a salvação, porque o mais difícil Ele já fez. Ele já foi para a cruz do Calvário por cada um de nós, para nos perdoar a falta de amor. E não só perdoar, nos transformar, para que a gente ame. Para perdoar as nossas transgressões, mas não só perdoar, nos dá vitória contra as transgressões. Vocês precisam desse Deus maravilhoso na vida de vocês? Precisam do fundo do coração? Então vamos nos colocar em pé e vamos orar a esse Deus, pedindo que Ele nos abençoe e nos guarde. Oremos então. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida e por todas as coisas, Pai. Obrigado porque a Tua graça nos basta e que o Senhor possa, Pai, ter misericórdia de nós, perdoar a nossa vida e nos transformar para a salvação, Pai. Amém. Nós precisamos muito, Pai, compreender a verdade. E nós precisamos muito, Pai, da Tua graça, do Teu perdão, para que possamos amar uns aos outros conforme a Tua vontade, Pai. Amém. Dá-nos a Tua paz e uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.